Olá! Oi, tudo bem? Assim, gente, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente do que estamos acostumados a fazer sobre passeios e tudo mais. Hoje é o dia que a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a minha entrevista do Green Card. So show me colors, colors I need. Pictures Então, o meu processo foi dividido em duas fases. A primeira foi no Rio de Janeiro, que eu apliquei por aqui e ela acabou indo lá. E quando foi aprovado lá, ela veio pra cá e a gente acabou indo pra essa segunda fase, que é a segunda entrevista, né? Mas se vocês quiserem saber mais da primeira entrevista, que foi no Rio, e como eu organizei, como ela fez e como é que foi, vocês comentam. Comentem aqui embaixo, que daí a gente pode fazer um vídeo explicando como foi a história do processo do visto de noiva, né? Sim. E como foi os dias no Rio de Janeiro, o que eu fiz cada dia. Isso. Mas hoje nós estamos aqui para falar como foi a minha entrevista do Green Card. Assim, como que foi feito o processo, assim. A gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Mas vamos dar uma pincelada rápida. O William organizou o meu processo. Pois é. Tem muita gente que paga advogado, isso certo, paga advogado para fazer. Eu não acabei decidindo não pagar. Eu acabei entrando no YouTube, encontrei tudo que eu tinha que fazer, então eu acabei sendo o próprio despachante. E é isso, eu fiz pelo YouTube. E não paguei, acabei não pagando os 4, ou 5, ou 6, 7 mil ou até dólares. 7 mil dólares. Tem gente que paga até mais. Meus amigos aqui, os que eu conheço, né, daqui, que fizeram esse processo, né, de ajuste de status, eles pagaram 7 mil dólares pro advogado. Então, Sim. Então não é um erro pagar para advogado, mas a gente acabou não pagando e fazendo da maneira que a gente achava que era melhor. Mas claro que o advogado tem suas vantagens. Com certeza, né? Eles falam assim, mas se você vê, quando eles veem o nome de um advogado, eles acham que é mais importante. Bom, pra nós, graças a Deus, não fez diferença. O meu processo foi muito rápido. Foi muito rápido, muito redondinho. Em novembro, quando ela chegou, a gente começou a organizar o pacote. A gente casou em dezembro, que precisava casar por causa do 90 dias fiancé, né, que é 90 dias de noiva, né, que eles dão para você casar. E daí em janeiro a gente já tinha terminado o pacote de documentos, que tem as fotos, as provas, e já tinha mandado. A partir de janeiro começou a rolar. Em março chegou o coronavírus aqui, começaram a fechar tudo. Tinha uma entrevista marcada para abril, e daí acabou que essa entrevista foi cancelada e só foi remarcada para agora, novembro. Então demorou mais esse tempão, mas eu acredito que se não tivesse o vírus, a gente teria o Green Card muito antes. Sim. Da Agatha. Só para fazer uma ordem cronológica para vocês terem noção de quanto tempo demorou, assim, como foi. Em janeiro, a gente deu entrada no processo de ajuste de status. Em março, chegou uma carta dizendo que a entrevista ia ser marcada, provavelmente para abril. Em junho ou julho, eu não tenho certeza de qual mês, né? Chegou a minha permissão para trabalhar aqui. Isso. E em novembro agora foi marcada a minha entrevista. E vamos contar agora um pouquinho de como foi a entrevista. Chegamos lá super cedo, o meu horário foi um dos primeiros, eu acho. Foi marcado para as 8 horas da manhã. Nós fomos os terceiros a chegar. Terceiros a chegar. Em decorrência disso, a gente não teve que esperar muito. Foi bem rápido, tirei foto, coloquei o dedinho lá pra biometria. Esperamos. Aí uma moça, ela chegou, me chamou e nós dois fomos juntos até a sala dela. A gente entrou no escritório dela e ela é muito, muito educada, a moça, claro. E ela começou a perguntar pra gente perguntas básicas, assim, tipo do nosso relacionamento e tal. E a Agatha chegou a anotar todas as perguntas que ela fez. Depois que a gente saiu da entrevista, eu anotei as perguntas, né? Porque senão a gente não lembra. As perguntas feitas foram assim. Não. Então, a Agatha vai ler as perguntas que ela fez agora. Ela perguntou quando foi o pedido de casamento. Ela perguntou qual foi a data do nosso casamento. O aniversário, a data de nascimento, né? Um do outro. Ela perguntou com quem eu morava. Ela falou, eu moro com ele e com a mãe dele. Daí ela perguntou o nome da mãe dele em decorrência disso. Ela perguntou o meu endereço atual e o anterior, porque, né, nos mudamos nesse processo. Ela perguntou quando foi o nosso primeiro encontro. Ela perguntou quando começamos a namorar. Perguntou quais cidades e quais as viagens, passeios, né? Onde que a gente Já foi. fizemos. Quantas vezes eu vim visitar o William, porque como a maioria de vocês sabem, nós namoramos durante 2 anos à distância. A gente se via a cada 6 meses, mas enfim, isso foi parte da resposta, né? Ela fez metade das perguntas pra mim, metade das perguntas pro William. Aí ela começou a fazer as perguntas do questionário, geralmente do formulário, quando a gente se aplica pro visto, né? Visto de turismo, visto de noiva,
Eles têm um formulário que você tem que responder várias perguntas, tipo, pergunta se você é terrorista, se você é envolvido com prostituição, com drogas, se você já se envolveu, se você tem intenção de fazer isso. Bom, basicamente foi isso, assim, ela perguntou essas coisas, né? Ela perguntou bem rápido, perguntou em inglês, eu tava até com medo de falar um não, e às vezes era pra responder, vai que era pra responder um sim, né? Mas graças a Deus era tudo não, eu falei não. Eu ouvia um ilegal ali, eu dizia não. E ela pediu bastante documento também, certidão de nascimento, certidão de casamento, passaporte, todos os documentos que a gente tinha para comprovar que nós éramos nós e se a gente morava junto, né, que é o lease. A gente chama o aluguel, papel que assina o aluguel, né, que tem o nome da Agatha também. As perguntas foram leves, assim, bem básicas pra gente. Bom, então no final ela pediu as provas que a gente tinha e essas provas que a gente entregou, a gente levou só umas 4 fotos, porque quando eu fui fazer entrevista no Rio de Janeiro, eles nem me pediram prova, ela me fez 2 perguntas, assim, foi bem rápido lá. Talvez 3 ou 4. Eu trouxe as provas pra cá, pros Estados Unidos, né, as provas que eu não usei As no provas de relacionamento, né? provas de relacionamento. Comprovantes de passagem, que eram fotos. E uma coisa que me doeu muito, que o William deu, foram as cartas, porque quando o William se mudou pra cá, ele escrevia a cartinha e me enviava por correio, muito fofinho. Acabou que foi junto com o processo e provavelmente a gente não vai conseguir ter essas cartas De volta. novamente. Aí no final da entrevista, ela falou que tinha 90 dias pra responder, que a segurança ia avaliar as provas, ia avaliar as minhas respostas, ia avaliar se estava tudo certo. Mas, assim, ela fez as perguntas, assim, olhando no olho, assim, tipo... mais uma coisa, em relação... Ela fez a entrevista em inglês comigo, mas eu poderia ter um intérprete, se eu quisesse. Sim. Mas eu optei por fazer em inglês, na cara e na coragem. Não é obrigado a ter um intérprete, é só se você... Se sentir mais à vontade. Mas lembrando que é 400. Às vezes eu ficava um pouquinho em dúvida, né, em relação a alguma questão, às vezes eu não entendia direito. Mas aí eu pedia pra ela repetir, ela repetiu tranquilamente, né? Sim. Olhando, Ela fala 2, 3 vezes se precisar. Então, gente, pra finalizar, vamos mostrar aqui o bendito que chegou. Bom, a mulher falou que ia demorar 90 dias. Eu saí de lá, tipo, devastada, assim, tava louca da vida. Chateada. Não, eu tava chateada com o William. Eu achei que o William não tinha contado a história direito. Eu falei, poxa, a história é tão fácil. Mas ela falou 90 dias. Ela falou 90 dias, eu falei, meu Deus do céu. Porque daí eu tinha uma amiga que ela disse que tinha dado a notícia no dia. Depois eu falei com um amigo aqui, com outro amigo ali. Um outro amigo teve que fazer 2 entrevistas. Um amigo lá disse que demora mesmo. Daí acalmou o coração da moça. Outro amigo falou que tem que separar, eles separam o casal pra fazer pergunta com 2 oficiais diferentes. Então tem bastante coisa muito louca, né? Mas não foi 90 dias. Foi muito menos. 4 dias depois, contando tipo 4 dias úteis depois, nem isso. 2 dias depois eles já tinham atualizado o site já falando que eles estavam enviando o green card. E daí 4 dias depois chegou o green card pelo correio daí. Isso. Então, assim, chegaram 2 cartas, né, que eu queria ver nesse vídeo. Mas o bonito é que ele é muito ansioso e ele abriu as minhas cartas, né, eu fui tomar banho e voltei e tava tudo aberto. O que chegou nessa carta aqui? Então, chegou o Maravigold Green Card. Ele chegou coladinho aqui no papel. E aqui com algumas instruções, que falando que foi aprovado. Chegou aqui também, junto com ele, uma capinha, um protetor pro meu cartãozinho super especial. Chegou um guia Welcome aqui. to the United States. É um guia A guide for new immigrants. para novos imigrantes. Com os meus direitos e deveres aqui. Esses são os formulários do I-797 e esse formulário diz que Foi aprovado. foi aprovado o meu processo. Com uma estátua de liberdade aqui no fundo, né? Que o William gostou bastante, frisando. Bem bonito o papel. Um processo que eu acho que seria muito mais rápido e que... Parabéns! Foi um processo que foi rápido e deu certo. E sem advogado, sem intérprete. E tá aí o resultado. Bom, gente, foi um resumo, a gente falou tudo bem rápido, não detalhamos documentos, eu falei as perguntas assim, lá, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma curiosidade a mais... Se você tá passando por o mesmo processo e você acabou caindo no nosso vídeo, calma, que
vai dar tudo certo. Se você quiser saber mais de como foi, você pode mandar um recado pra gente também no Se tiver Instagram. alguma dúvida específica. E se você gostou desse vídeo também, curta, comente, compartilha e se inscreva no canal que você vai estar ajudando bastante a gente. Se vocês quiserem também a parte 1, como foi o Rio de Janeiro e tudo mais, e como eu fiz pra planejar tudo isso, deixe nos comentários. Tchau! Tchau!